Fala pessoal, Felipe aqui. E hoje vamos falar sobre o patrimônio cultural e arquitetura moderna. A arquitetura modernista surgiu na Europa em razão dos problemas gerados pelas transformações sociais e econômicas decorrentes da Revolução Industrial e da crescente industrialização no continente no final do século XIX e início do século XX. No Brasil, a arquitetura moderna não nasceu em consequência dos problemas sociais, mas apareceu como um estilo que retratava o espírito de seu tempo. A casa modernista é considerada a primeira construção moderna feita no Brasil, sendo projetada em São Paulo pelo arquiteto russo Gregory Yarshavik, autor do primeiro manifesto em prol do modernismo na arquitetura, publicado no Brasil em 1925 e denominado Acerca da Arquitetura Moderna. Com o passar do tempo, devido a diversos processos judiciários, o imóvel permaneceu abandonado, resultando daí um rápido processo de deterioração. Em 2000 foram realizadas obras para sua recuperação e em 2008 a Prefeitura do município de São Paulo passou a ser a permissionária do imóvel, sendo responsável por seu uso e manutenção, transformando-a em um museu. No período de construção da casa, o modernismo brasileiro já iniciava suas transformações e evidenciava o desejo de romper com o academicismo e o conservadorismo imperantes nas artes visuais, na música e na literatura. A Semana de Arte Moderna já havia acontecido e causado turbulências na cultura paulista e brasileira, mas foi a partir do Manifesto de Arshavik que efetivamente começou a se pensar sobre os seus desdobramentos na arquitetura. A fachada sem ornamentações, com paredes de vidro interligando o ambiente interno e externo, e a evidência de formas geométricas em seu desenho foram fatores marcantes da casa modernista e iniciaram uma nova tendência. Essas características dialogavam com a arquitetura moderna e funcional desenvolvida pelo arquiteto francês Le Corbusier, na Europa, que foi considerado um dos maiores e principais nomes da arquitetura moderna mundial e tornou-se a referência do modernismo arquitetônico no Brasil. Os projetos arquitetônicos de Le Corbusier se caracterizavam pela funcionalidade e pelo racionalismo. Eles promoviam a integração entre a arquitetura e artes visuais, fazendo com que a construção parecesse um elemento pertencente à paisagem e, portanto, em interação com o ambiente. O uso de pilotes, que eram sistemas de pilares ou colunas no pavimento térreo dos edifícios, usados como meio de sustentação da construção, ao mesmo tempo deixavam essas áreas mais abertas e puderam ser observadas em projetos de grandes nomes da arquitetura brasileira. Em 1936, o arquiteto Lúcio Costa foi convidado a criar o projeto do Ministério da Educação e Saúde, o edifício Gustavo Capanema, na cidade do Rio de Janeiro. E o edifício, desenvolvido tanto por Lúcio Costa como por Afonso Eduardo Reide, Carlos Leão, Hernani Vasconcelos, Jorge Machado e Oscar Niemeyer, apresenta referências claras e marcantes da arquitetura de Le Corbusier, que inclusive veio ao Brasil no período para supervisionar a construção. Para que essa nova forma de arquitetura pudesse ser desenvolvida, foi necessário o apoio do governo nas instâncias federal, estadual e municipal. Nesse momento, figuras como Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek foram imprescindíveis para o avanço dos estudos e a criação de grandes obras modernas no país. Na década de 1940, o então prefeito da cidade de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, convidou o arquiteto Oscar Niemeyer para criar o projeto do conjunto arquitetônico da Pampulha. Este foi o início de uma parceria que rendeu para a capital mineira, além do projeto da Pampulha, a criação do edifício JK, o edifício Niemeyer e o prédio da Biblioteca Pública. Quando assumiu a presidência do país no ano de 1956, JK lançou um concurso para o projeto urbanístico de Brasília, que viria a ser a nova capital do Brasil, que até então era o Rio de Janeiro. O arquiteto e urbanista Lúcio Costa venceu o concurso,
e a partir de 1957 iniciou-se a construção de um dos maiores projetos da arquitetura moderna mundial, que se tornou Patrimônio Cultural da Humanidade no ano de 1987. Lúcio Costa convidou Oscar Niemeyer para assumir a criação dos edifícios do governo e Burle Marx para projetar o paisagismo da cidade. O plano piloto, pensado por Lúcio Costa, apresentou um desenho revolucionário na história do urbanismo do país, e o traçado original de uma cruz com um arqueamento em uma de suas linhas, fazendo a curvatura similar à de asas de um avião ou de um pássaro, foram consideradas únicas para o período. Oscar Niemeyer foi escolhido como o arquiteto responsável pela criação de importantes edificações da nova capital, como os prédios da Esplanada dos Ministérios, o Teatro Nacional, a Catedral de Brasília, a Universidade de Brasília, entre outros. O desenho único criado por Lúcio Costa, aliado à ousada concepção arquitetônica de Oscar Niemeyer, fez Brasília ser reconhecida como um monumento singular da arquitetura mundial e do movimento modernista. Para receber o título, foram promulgadas leis que protegessem o projeto urbanístico e, posteriormente, os edifícios, mas o crescimento não planejado dos arredores da cidade é ainda hoje a maior ameaça à sua conservação. Outro projeto arquitetônico moderno iniciado no ano de 1957 foi a nova sede do MASP, Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, de Lina Bobardi, concluída em 1968. Mais importante acervo de arte europeia do Hemisfério Sul, hoje a coleção do MASP, como é conhecido, reúne mais de 11 mil obras, incluindo pinturas, esculturas, objetos, fotografias, vídeos e vestuários de diversos períodos, abrangendo a produção europeia, africana, asiática e das Américas.